Olá, bem-vindos. Estamos chegando com Entre Linhas na TV brasileira, na Prudente News 1070. Vamos lá com as principais informações de hoje, os nossos destaques com Adolfo Padilha. Adolfo, bem-vindo. O nosso comentarista é com você. Fala, Eudes Figueiredo. Fala, amigos da TV brasileira, da Prudente News. O destaque hoje não poderia ser outro, né, cara? O que virou realmente? Até onde vai chegar a cara de pau, a falta de vergonha na cara desses políticos que acham que o povo é idiota, desses políticos que acham que o povo não está vendo as coisas, né? Ou grande parte do povo, porque tem gente ainda que concorda com isso. Esse relatório da CPI, e de repente ele é genocida, de repente ele não é mais genocida. Como é que pode isso? Eu acho que eu tenho que voltar para a faculdade de Direito, porque não é possível. Como é que pode um negócio desse? O fulaninho não combinou, o relatório não vai dar pra pegar em tudo. Então eles escolheram o que vai criminalizar o presidente da República. Eles citaram no relatório pessoas como a deputada Carla Zambelli, outros tantos de pessoas, nem foram ouvidas, não tiveram o pleno direito de defesa. Isso é algo no direito fundamental. Que absurdo. Aonde a gente vai e aonde a gente vai chegar. Mas o povo acho que está ligado, né? Grande parte do povo. Aqueles que ainda acreditam nisso sofrem de uma alucinação ideológica que chega a ser quase que patológica, meu amigo Eudes Figueiredo. E olha só, a Câmara dos Deputados rejeitou na quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que pretendia alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público. A sessão foi encerrada em seguida. A rejeição representa uma derrota política para o presidente da Câmara, Arthur Lira, que defendeu abertamente a matéria. Vamos lá, Adolfo Padilha, o que você acha aí? Não vai mudar, não vai alterar a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, né? Todo poder exagerado demais não dá certo, né? Todo poder que quer centralizar demais e não tem controle não dá certo. A derrota dessa PEC pelo Arthur Lira, uma proposta tinha que ser, né? Alguém do PT, que eu não sei por que o presidente da Câmara comprou essa briga de tentar controlar o Conselho do Ministério Público, que é um absurdo, perdeu. Mas ainda tem como dar umas mexidas, viu, Eudes? Ainda tem como eles ainda colocarem o dedinho deles lá, tem os destaques que eles podem retornar voto por voto de cada destaque, propor outras modificações, mas enfim, no principal perdeu. É um bom sinal? É um bom sinal. Sinal que ainda algumas coisas realmente a pressão popular funciona e funcionou, né? A pressão pelas redes sociais funcionou, a movimentação que o Ministério Público fez, o lobby do Ministério Público funcionou, e a gente quer ver um Ministério Público independente. Mas também a gente quer ver um Ministério Público equilibrado. A gente não quer ver um Ministério Público onde o poder da caneta, sem qualquer tipo de avaliação mais profunda da real situação, das circunstâncias, né? São decisões, quando eu falo equilibrado, de bom senso. Porque nem tudo que está na lei, ou nem tudo que se escreve, dá para cumprir. Infelizmente não dá. Então a gente quer ver o equilíbrio. A gente quer um Ministério Público independente, a gente quer um Ministério Público fiscalizador, como ele é, mas a gente também quer um Ministério Público com equilíbrio de decisões, né? Saber separar o joio do trigo, isso é importante, né? Ainda mais num país como o Brasil, com tantas diferenças, onde também não pode se generalizar que todo mundo não presta. Então é isso que a gente quer e a gente torce. O Ministério Público, juntamente com a Polícia Federal, são orgulhos para nós brasileiros, né? Que são instituições que a gente acredita muito, apesar que a gente sabe que tem um ativismo político na justiça brasileira. A gente sabe que tem lá membros com ideologia das quais hoje a gente não concorda, mas nem todo grupo, nem toda instituição é perfeita. Tem os bons e tem os ruins. Mas tanto a Polícia Federal como o Ministério Público, graças a Deus, a maioria está do lado bem. A grande maioria, né? E é isso que a gente espera, e foi uma vitória, não foi do Ministério Público, foi uma vitória nossa, da sociedade. Mas vamos ficar espertos, porque ainda tem como eles mexer um pouquinho nesse bolo aí. E olha, vamos falar sobre o problema da
Prudente Urbano, problema de transporte coletivo em Presidente Prudente. Nas vésperas de realizar o pagamento de funcionários, a Prefeitura de Prudente conseguiu reverter o bloqueio judicial das contas bancárias da concessionária da Prudente Urbano. Contudo, ela vai ter que apresentar um plano de pagamento de credores preferenciais e trabalhistas. Sob intervenção municipal desde julho, a empresa é alvo constante de cobranças referentes a financiamentos em atrasos. Adolfo Padilha. A gente acabou de falar de bom senso em decisões judiciais, né? E a liberação desse dinheiro para a empresa de ônibus aqui, de Presidente Prudente, que está sobre comando da intervenção da Prefeitura Municipal, foi uma decisão de bom senso do juízo. Porque tem que fazer o pagamento, que é prioridade dos trabalhadores, né? Que sustentam as suas famílias. E também a obrigação da Prefeitura, mais uma, né? De fazer o planejamento de quitação desses débitos com seus credores, que também têm as suas obrigações, entre outras, até com famílias, né? Porque todo mundo tem família. Mas eu acho que é assim, o bom senso prevalecendo. Porque da Prefeitura se há a maior boa intenção de tentar resolver o problema. Não queria ela estar lá intervindo na empresa de ônibus, né? É mais um problema, como eu disse ontem aqui, de problemas que se arrastaram aí por tantos anos, como o problema do lixão, enfim, e ninguém conseguiu resolver, todo mundo embarrigou, e agora chega o problema do ônibus e o prefeito Ed Thomas teve que tomar uma decisão porque não tinha mais para onde correr. E tomou, juntamente com o Edson, da CEMOB, o Major, e a intenção da Prefeitura é a melhor possível, é dar transporte público, manter a empresa de alguma forma funcionando para não deixar a população na mão. E a gente tem que saber colaborar com isso. Todos nós, inclusive a Justiça, com uma decisão dessa, uma decisão de bom senso, libera-se o dinheiro para fazer o pagamento, senão se cria um outro problema, que é o problema do pessoal ficar sem receber, greve, sem ônibus para transportar. Eu acho que dessa forma, com esse equilíbrio de entendimento, desde que você sempre avalie a boa vontade de fazer a coisa funcionar, e hoje esse governo municipal tem muita boa vontade de fazer a coisa pelo lado certo, fazer funcionar, eu acho que o problema fica mais fácil de se resolver. Parabéns pela decisão judicial, que tenha muito equilíbrio e muita força para continuar trabalhando na intervenção municipal da empresa de ônibus, no sentido de buscar uma solução, quem está lá, né? Porque precisa disso, porque o povo não pode ficar sem transporte. E agora a Prefeitura faça um planejamento dos seus credores, apresente à Justiça a real situação como vem fazendo, para dizer, olha, está aqui, como é que nós podemos definir isso, resolver isso? É se discutindo, e com 4 mãos é muito melhor para resolver um problema com 2 só, né? Então vamos torcer para que dê tudo certo. Ok, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com mais Entre Linhas. Muito bem, já estamos de volta com Entre Linhas, aqui na TV Brasileira, na Prudente News 1070. Olha, vamos falar um pouco mais sobre o Auxílio Brasil. O ministro da pasta disse que o Auxílio Brasil permanente vai ter um reajuste de 20% e começa agora em novembro. Adolfo Padilha, vamos lá. Auxílio Brasil é o novo Bolsa Família. Até que enfim, né? Para aqueles que estavam acreditando nas informações do berrante virtual de que o Brasil tinha programado o aumento do ex-Bolsa Família, que agora vai se chamar Auxílio Brasil, sempre teve a programação, está aí provado, está lançado, vai ter o complemento que tem que ter, e chegaram a afirmar, como sempre fazem, tentando criar narrativas de que o Ministério da Economia não teria planejado de onde viria o dinheiro, de onde vai sair o dinheiro, não teria dinheiro para pagar a proposta que foi anunciada, e na verdade não tinha nada disso. Houve alguns acertos de informações que teriam que ser feitos, foi anunciado, vem aí o Auxílio Brasil, como eu já disse aqui, substitui só nominalmente o Bolsa Família, muda pelo valor, muda pelo 13º que já é aplicado desde o primeiro ano do governo Bolsonaro, que não existia antes, enfim. É ideal? Não, não é ideal. É totalmente, no meu ponto de vista, necessário? Sim, é necessário. Mas eu sempre disse que qualquer tipo de auxílio tem que ter alguma coisa que contenha alguma forma de qualificação, de melhorar a situação das pessoas. Só dar, só entregar não vai resolver nada.
posterga uma pobreza, posterga uma situação ruim e não faz nenhuma, não tem nenhum caminho para que saia dessa pobreza ou saia dessa situação ruim. Então eu acho que tem que avançar um pouco mais no meu ponto de vista. Tem que dar o auxílio que é imediato, sim, porque a fome é todo dia, né? Mas também tem que pensar em algo mais, um upgrade nesse auxílio para que as pessoas sejam incentivadas a sair dessa situação, a receber dentro de casa e não buscar alguma alternativa, não ter a chance de pensar em alguma coisa que possa fazer ele sair de casa e dizer, não, por aqui eu também posso ganhar o meu. Eu acho que esse é o grande passo do desafio da diferença social no Brasil, além de outras coisas, é claro. E olha só para essa notícia, a Polícia Federal prendeu preventivamente Isaac Alcolumbre, primo do senador Davi Alcolumbre, na manhã de quarta-feira. A informação foi confirmada por todos os sites de notícias. Segundo a Superintendência da Polícia Federal, o superintendente lá no Amapá, Anderson de Andrade, o Isaac foi... Vamos lá, falando sobre este assunto, Adolfo Padilha. Olha, não é de hoje, não é agora, não é porque é primo da Alcolumbre que a gente ouve, que a gente sabe, que a gente sempre viu o poder político ou algumas classes do poder político estarem envolvidos com facções criminosas. Isso já vem há muito tempo, né? Quantas histórias a gente já ouviu. Até mesmo nos cria até uma certa indignação como esses criminosos têm uma facilidade muito fácil de serem liberados das prisões, até por decisões às vezes da justiça. Enfim, como eu disse aqui, em todos os lugares tem gente boa e gente ruim. O detalhe do primo da Alcolumbre é que, primo legítimo da Alcolumbre, a esposa dele, se eu não me engano, está no gabinete do Alcolumbre, é filho do irmão do pai do Alcolumbre. O detalhe que chama a atenção aqui vem com a indicação do Mendonça. Por quê? Foi o Mendonça, ministro da Justiça, que deu o estupim para essa investigação acontecer. Então eu fico pensando aqui, só vou dividir com você também para você pensar, e a gente não quer acusar de nada, que uma das razões, talvez, para o Alcolumbre estar segurando a indicação do Mendonça para o STF, né, a sabatina, porque a indicação já foi do presidente da República, não seria uma birrinha? Não seria o medo de colocar no STF ou facilitar para entrar no STF um futuro ministro que tem toda a investigação de membros da sua família, que frequenta a sua casa, na mão? O que vocês acham disso? É muita coincidência? O Alcolumbre, que de uma forma vergonhosa, segura, como nunca aconteceu na história da República Brasileira, na história democrática brasileira, o que está acontecendo, senta em cima de uma decisão que é definir a data de uma sabatina de um futuro ministro do STF, indicado por direito e por lei pelo presidente da República, como todos os outros já fizeram, né? Como todos os outros já fizeram. Aí não dá explicação nenhuma, inventa umas explicações totalmente fora até de direito dele, paz política, o momento político não é apropriado. Quem que é ele para dizer sobre o momento político não é apropriado? Tá aí talvez uma explicação porque o Alcolumbre está tentando pressionar o presidente da República a escolher outro nome. Porque talvez o Mendonça saiba demais. E lá no STF, se um processo desse cair na mão dele, o Alcolumbre sabe que ele não vai poder dar jeitinho nenhum para o voto ser diferente, a não ser o voto da condenação. Aí vamos pensar nisso aí. Essa é a Brasília que eu sempre falo aqui. A Brasília que a gente não quer mais. Essa é a Brasília que a gente quer mudar, né? Menos Brasília e mais Brasil. Essa frase a gente tem que repetir sempre. Ok, vamos lá para a nossa última notícia de hoje. O Supremo Tribunal Federal decidiu na quarta-feira, por 6 votos a 4, que pessoas pobres que têm direito à justiça gratuita, caso percam uma ação trabalhista, não vão ter que pagar honorários de peritos nem dos advogados pela parte vencedora. Muito bem, vamos lá, Adolfo Padilha, uma mudança importante aí nas regras trabalhistas. Essa é uma decisão complicada, né? Porque eu sempre digo o seguinte, estão se criando muito direitos e poucos deveres. As pessoas estão se achando no direito de só ter direito e não estão se achando mais na obrigação de ter deveres, né?
Se antes havia despesa dos honorários para o advogado trabalhista que perdia a ação, imagine agora sabendo que não tem. Quer dizer, o trabalhador vai poder criar qualquer fato, e tem gente que cria, como tem patrão que cria também, e saber que não corre risco nenhum. E só tem o risco de poder dar certo e ganhar uma causa que não é merecedora de ser ganha. É o que eu digo, essa decisão para mim, ela é uma decisão, se fosse de política, nós chamamos assim uma decisão populista. Então, como é do próprio judiciário, infelizmente é uma decisão ativista da parte do judiciário que faz ativismo político. Não acho que é uma decisão correta, eu não acho que pode ter, acho que tem outros mecanismos, né, que poderiam ser feitos para essa atribuição. Eu acho que a solicitação da justiça gratuita ela tem que ser mais severa, que a gente conhece muitos casos aí que a gente vê que é só uma manobra jurídica do advogado e a pessoa teria condição de pagar pelo menos alguma coisa. Então eu não vejo assim uma decisão, eu diria, complicada. A gente tem que aprofundar mais, a gente tem que entender melhor isso aí, né? Num primeiro momento assim, eu não acho que foi uma decisão muito favorável ao sistema da sociedade, né? Num primeiro momento. Mas é uma coisa que a gente tem que observar mais, prestar mais atenção, ter um pouquinho mais de informação para a gente poder dar uma avaliação com mais ênfase. Num primeiro momento, eu repito, não acho que é uma decisão de que a sociedade saiu ganhando. A sociedade, como eu digo, o sistema da sociedade saiu ganhando. Eu me preocupo muito quando se dá muito direito e não se explica e não se preocupa em falar dos deveres que as pessoas têm. Isso está ficando ruim, está ficando muito ruim. Nós estamos tendo uma sociedade, uma geração aí que acha que todo mundo tem direito e que eles nunca têm deveres de nada. E isso um dia perde o controle. Ok, Padilha, muito obrigado. Olha, voltamos amanhã com mais Entre Linhas. Grande abraço para você, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.